Olá novamente, o meu nome é Ana Carla e vamos dar continuidade às aulas de matemática comercial e financeira. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capital, juros, taxa de juros e montante. O que é o capital? É o valor aplicado através de alguma operação financeira, também conhecido como principal, valor atual, valor presente ou valor aplicado. Em língua inglesa, usa-se present value, indicado na calculadora financeira pela tecla PV. Aqui, nas nossas aulas, a gente vai ver o capital como sendo o C, ok? Os juros são os rendimentos de aplicações de capitais num certo período ou valor a ser pago pela utilização de recursos de terceiros. Os juros são classificados segundo os regimes simples ou compostos, ou até mesmo com algumas condições mistas. A gente vai representar os juros com a letra J, e aí já fica para vocês que os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período de tempo, ok? Já memorizem aí essa formulazinha que a gente vai precisar mais adiante. A taxa de juros. A taxa de juros representa os juros numa certa unidade de tempo, indicada normalmente da seguinte forma. Então, a taxa, para a gente, é representada pela letra I, né, que eu já até falei, né, que os juros é igual a capital vezes a taxa vezes o período de tempo. E aqui, ela pode aparecer dessa maneira, ó, A.A. Se tiver escrito A.A, isso quer dizer que é ao ano. A.M, isso quer dizer que é ao mês. Então, é o período a que está sendo relacionado. A.T, ao trimestre. Ao trimestre. A.D, ao dia. Então, você vai se adequar ao que estiver sendo falado na questão, tá? Então, a taxa ela vai vir de acordo com o tempo e vai ser apresentada dessa maneira, através de abreviaturas, tá? Abreviações. Montante é a soma do capital com juros ou dinheiro adquirido após uma transação. Então, o montante, representado pela letra M, é o capital mais os juros, tá? Então, o montante, representado pela letra M, é igual ao capital mais o juro. Mais uma formulazinha aí para que vocês memorizem. Tempo. O tempo, como eu falei para vocês, pode ser de acordo com a taxa, né? Pode ser o ano, o mês, o trimestre, o dia. E é importante ressaltar, né? Aqui é para a gente representado pela letra N. É importante ressaltar que o tempo tem que vir de acordo com a taxa. Se a taxa vier ao ano, então o tempo também tem que ser o ano. Se tiver uma taxa ao mês, então o tempo também tem que estar em mês. E por diante, tá? De acordo com o que está sendo estabelecido na questão. Vamos ver alguns exemplos das questões aqui, de questões. Primeira questão, primeiro exemplo de questão. Um capital de R$12.000 foi aplicado durante 3 meses a taxa de 5% ao trimestre. Determine o montante recebido após esses 3 meses. Então, ó, observem que A.T significa o trimestre. Então, nós temos que o 5% aí é a minha taxa. Tá? É a minha taxa. O tempo, que é o período de tempo que ele vai estar sendo aplicado, é 3 meses. Então, nós temos que N é igual a 3 meses. Ou seja, 3 meses representa aí um trimestre. Então, vamos colocar de acordo com a taxa. É importante ressaltar também que a gente não coloca 5% de acordo com essa nomenclatura, né? A gente já viu que 5%, na verdade, é igual a 5 sobre 100 ou 0,05, né? 5% pode ser representado dessas duas maneiras. Também é bom ressaltar que na hora que a gente estiver fazendo o cálculo, a gente vai estar utilizando uma das duas, ok? Nós temos o período, temos a taxa, falta ainda os 12.000, que ele já falou que é o capital.
Então, nós temos aí um capital de 12 mil. Aí, o que ele quer? Ele quer que determine um montante após esses 3 meses. Então, iniciando a questão, nós temos que o montante é igual ao capital mais os juros. Já coloquei anteriormente para vocês. E os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período de tempo. Existem alguns livros que trazem isso aqui dividido por 100. Eu não costumo trazer dividido por 100, mas vocês podem ver isso, né, em alguns livros e achar estranho, mas é porque aqui eu já transformo antes de aplicar na fórmula, tá? Quando tem a divisão por 100, você não precisa transformar antes, certo? Então, quem é os juros aqui? É igual ao capital, que é 12 mil, vezes a taxa, que é 5%, vezes o tempo, que não é 3, né? A gente vai usar 1, porque é o trimestre que a gente está contando a taxa. Então, os juros é igual a 12 mil vezes 5 dividido por 100. Vou fazer uma simplificaçãozinha aqui, ó. Esses dois zeros com esses dois zeros, divisão por 100. Nós temos que 12 vezes 5 dá 60. Então, acrescenta um zero. 600. Ok? Multiplicando e dividindo por 100, os juros é igual a 600. Como ele quer saber o montante é o capital mais os juros. Então, 12 mil mais 600, montante é igual a 12.600. Ou seja, é esse o valor que vai ser recebido após 3 meses. Bem simples, né? E aí também dá a ideia de taxa. Olha como é que é observada a taxa, como é que é vista, né? Período, que é o tempo, que é dado em meses, e aqui nós transformamos para trimestre e assim por diante. Capital, que é o valor que foi aplicado, e aí ele pediu o montante, que é o valor que vai ser recebido futuramente, ok? Próximo exemplo. Uma empresa recebeu um empréstimo bancário de 60 mil reais por um ano. Pagando um montante de 84 mil, calcule a taxa anual de juros. Então, o que você tem aqui? Você tem o capital, que é o valor do empréstimo, 60 mil. Tá? E você tem um montante, que é igual a 84 mil. Outra coisa que você tem também, apesar de não aparecer aqui no enunciado, é os juros. Por que eu tenho juros? Porque eu sei que montante é igual ao capital mais os juros. Ou seja, os juros é igual ao montante menos o capital. Então, nesse caso aí, os juros é igual a quem? É igual a 84 mil menos 60 mil. Então, você também sabe quem é os juros, tá? Os juros aqui é igual a 24 mil. O que ele quer saber? Ele quer saber durante um ano. Então, também você sabe o período. O período aqui é um ano. Ok? Você sabe o período. Sabendo dessas informações, basta aplicar. Quem é os juros? A fórmula de juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros é igual a 24 mil. Basta substituir agora. É igual ao capital. Deixa eu colocar um zerinho aqui que eu tinha me esquecido. Ó. Igual ao capital, que é igual a 60 mil. Eu me esqueci, foi de 2 zeros lá, né? Pensando que tava corrigindo, ó. É 84 menos 60 mil. Desculpem, tá? Isso aqui é igual a 60 mil vezes a taxa, que eu quero saber, vezes o período, que é um ano. Então, aqui, fazendo essa equação, nós temos que a taxa é igual a 24 mil dividido por 60 mil.
ok? Esse aqui que está multiplicando a taxa passa a dividir. Então, simplificando, nós temos aqui 24 dividido por 60. Então, a taxa vai ser igual. Acrescento um zero aqui, coloco um zero e uma vírgula. Fica 240, né? Ó. 240 dividido por 60 é igual a 4. Então, a taxa é 0,4. Só que a taxa, comumente, ela é expressa em porcentagem, uma taxa percentual. Então, aqui nós sabemos que 0,4 é 4 sobre 10, que é igual a 40 sobre 100, que por sua vez é igual a 40%. Então, a taxa aqui, ó, é igual a 40% ao ano, porque é anual, ok? Então, respondendo o que foi pedido na questão, a taxa anual é 40%. Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.